Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais esta live. Tava com saudade de vocês. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu tenho alguns recadinhos, né? Eu, na verdade, gostaria de falar aí com vocês um pouquinho sobre essa semana, né? Essa semana é a semana do Dia das Mães e para muitas pessoas, algumas pessoas buscam, na verdade, ou até esquecem um pouco, né, o significado da palavra mãe. E eu até falei que essa semana eu iria fazer uma série de posts voltada para isso, né? Para quê? Para que a gente possa fazer as pazes com o nosso passado, fazer as pazes com a nossa mãe, né? Independente dela estar viva ou dela não estar mais aqui, né? Porque, na verdade, o que acontece? Mesmo que a pessoa não esteja mais aqui, como é o meu caso, né? Que a minha mãe não está mais aqui, a minha mãe não está mais viva, né? Fisicamente, mas de alguma forma ela mora em mim, porque dentro de mim existe esse 50%, né? Eu vim da minha mãe, né? Isso eu não tenho como negar. Faz parte de mim, eu tenho 50% dela e 50% do meu pai. Então, a gente não tem como negar isso, né? E quando a gente nega isso, de alguma forma a gente está negando a si mesma, a gente está negando a si mesmo. Se eu nego da onde eu vim, se eu resisto a essa situação, se de alguma forma eu não aceito, né, o que eu vivi lá atrás, eu não aceito o meu passado, eu não aceito o meu pai, eu não aceito a minha mãe, porque eu ainda tenho alguns julgamentos dentro de mim, porque talvez eu tenha crescido ouvindo algumas coisas em relação ao meu pai, algumas coisas em relação à minha mãe, né? Se eu cresci num ambiente como esse, muito provavelmente, é óbvio, né, que eu assimilei, porque imagina a seguinte situação, né? Eu costumo dizer que a gente é como se fosse um computadorzinho, né? A gente tem uma fase que a fase que a gente chama de molde, né? Que é aquela fase em que a gente é moldado. Então, tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que, de alguma forma, externamente, o ambiente que a gente vive, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que acontece na nossa vida, ou na vida das pessoas com as quais a gente convive, de alguma forma faz com que a gente leve isso para a vida, né? Quando a gente existe uma questão aí, né, que quando a gente tá lá no útero materno, né, e a gente nasce, a gente cria, na verdade, a gente já vem, né, com um temperamento, que é, na verdade, a união do papai com a mamãe, né? Então, a união do meu pai com a minha mãe trouxe o meu temperamento. Por quê? Porque a gente é 50% papai e 50% mamãe. Então, independente de você falar, ah, mas eu não tive pai, o meu pai não foi presente, ah, eu não tive mãe, né? A minha mãe também me deu ou deu para adoção, enfim, qualquer que tenha sido a história, não muda o fato de você ter vindo de um papai e de uma mamãe que de alguma forma doou toda a parte genética, né? Tudo aquilo que é você. Então você tem 50% da sua mãe e você tem 50% do seu pai, independente deles estarem na sua vida como função materna e paterna. Mas você teve um pai e uma mãe. É esse o fato, entende? Então você veio de alguém que deu, né, que doou esse amor em forma de energia, de espermatozoide e o outro de óvulo. Então isso significa que você
só pôde estar aqui porque você veio dessas pessoas. Essas pessoas doaram, deram a vida a você por conta desta união, deste amor que aconteceu, desta união que deu origem a você, a esse ser que é você, que sou eu, enfim. Então, quando a gente fala, eu falo de papai e de mamãe, né? Eu quero dizer exatamente por isso. Então, muitas dessas questões, e é óbvio que a gente sabe que tem muitas histórias difíceis, né? Muitas histórias dolorosas com pai, com mãe, que não são fáceis, né? E que por isso que na constelação a gente vê e observa muito esses movimentos, que independente do papai ou da mamãe, né, estarem presentes e tudo, a gente observa e sabe que esse movimento que acontece é exatamente isso, porque independente deles ou dela ou dele, enfim, ter cuidado de você e ter feito essa função materna ou paterna, eles são os seus pais. Então, é nesse sentido que a constelação trabalha, que é de reconhecer, honrar essas pessoas que te deram a vida. E antes deles, tem os seus avós, tem histórias que eles carregam, tem situações, tem vivências que cada um carrega. E tem também o que a gente chama de emaranhado, né? Cada pessoa carrega aí dentro de si, na sua vida, na sua história, emaranhados, que são, na verdade, situações que não foram resolvidas, né? No sistema anterior, na geração anterior, na verdade, não no sistema, na geração anterior não foi resolvida. E aí eu entro no nosso tema de hoje. Claro que eu já vinha falando, né, aqui sobre o tema. Eu já vinha falando sobre o tema que a gente está aqui falando e que de alguma forma a gente sabe que quando eu falo de sistema, a gente precisa entender que existe o que? O eu, né? Que existe o eu como uma consciência, a consciência do ser, consciência pessoal. Então, muitas vezes, durante essa semana, eu venho falando sobre isso, né? Sobre essa consciência pessoal, a consciência que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu cresci numa família e pensei, não, eu vou seguir um caminho diferente, eu vou ter um relacionamento diferente do que os meus pais tiveram, eu vou seguir uma profissão diferente do que os meus pais tiveram. Enfim, qualquer que seja a ideia, o que eu quero colocar é o seguinte: então a gente tem uma consciência pessoal, a consciência de que eu vou fazer diferente, que eu vou seguir um caminho diferente. Acontece que frequentemente existe uma consciência que atua antes, né? Antes não, uma consciência que a gente chama de consciência coletiva inconsciente, que é a consciência que permeia o sistema que a gente vive, né? O nosso sistema familiar, da onde a gente veio. Então, se existem situações, se existem exclusões, se existem situações no seu sistema de pessoas, né, que foram excluídas por qualquer motivo, ou por comportamento, ou por atitudes, ou por algumas situações que foram desaprovadas, que não foram aprovadas, de alguma forma existe aí o que a gente chama de inconsciente coletivo. E essa força, né? Essas normas não, falei besteira. Essas regras, né? Que permeiam, né? Que traz à tona exatamente
o que pode e o que não pode dentro do sistema, né, dentro da natureza, o que funciona para todos os seres humanos, para todos os seres vivos no planeta, é que ninguém pode ser excluído. Independente do que é, do que seja, ninguém, todos pertencem. E a gente pertence a um todo, certo? Então, se a gente pertence a um todo, a gente não pode, em nenhum momento, excluir ninguém dentro do nosso sistema, e independente do que aconteça, independente do que a pessoa tenha feito, independente do que tenha acontecido, independente disso, a gente não pode excluir ninguém. Acontece que não é sempre assim que realmente acontece. Muitas das vezes existe essas exclusões, né? Essas não aceitações, esses julgamentos por parte de nós, né? Por parte de outras pessoas que vieram antes, ou por parte de nós mesmos, que faz diferença, que de alguma forma atua na nossa vida, trazendo, na verdade, então essas energias atuam aí na nossa vida. Esse campo traz para nós, na verdade, essa situação de que algo precisa ser feito para equilibrar e para colocar ordem novamente dentro desse sistema. E aí o que acontece? Muitas vezes há uma compensação, porque vem essa consciência inconsciente coletiva que faz parte do todo, do grupo, que não é só um indivíduo, que são todos os indivíduos, é o todo, e que permeia essa consciência, esse sistema. E aí essa consciência, essa regra, né, essas ordens, né, que o Bert realmente chama de ordens do amor, traz à tona novamente essa pessoa que foi excluída. Como ela traz? Por conta desse inconsciente coletivo. Porque alguém lá atrás foi excluído. E esse alguém não pode ser excluído. Então, alguém do sistema, alguém novo no sistema, ou seja, os seus filhos, os seus netos, vão representar essa pessoa que foi excluída lá atrás. Então, como assim? Aí você pode falar, nossa, mas não tem nada a ver, que louco, né? Como é que isso pode acontecer? Como é que alguém que foi excluído tem que... esse inconsciente, né? Traz à tona por meio de outra pessoa, sim. Porque através dessa outra pessoa, do seu sistema, que faz parte do seu sistema, ela vai representar essa pessoa que foi excluída. Pode ser um tio, pode ser um avô, um pai, uma mãe, enfim, pode ser qualquer pessoa. E esta criança, esse seu neto ou seu filho, vai representar esta pessoa no seu sistema para lembrar que esta pessoa faz parte. E aí sim, é como se você tivesse no seu sistema, né, como o sistema tivesse uma segunda chance de lidar com esse problema, mas de um outro jeito, de outro ponto de vista, de outro ângulo, com outra perspectiva, entende? Então, essas ordens, elas sempre acontecem e permeiam todas as nossas vidas e todos os sistemas. Então, é assim que acontece. Então, muitas vezes a gente quer seguir um caminho, mas quando a gente se percebe, a gente está em outro caminho. E aí a gente se sente até frustrado, a gente se sente mal por estar nesse caminho, porque não era esse caminho que a gente tinha escolhido, era outro caminho. Mas a vida trouxe a gente para a vida trouxe para a gente para uma fase diferente. A vida trouxe para a gente algo que a gente não queria, mas que é necessário.
para que o sistema se equilibre novamente. E por isso muitas vezes a gente não entende por que as coisas acontecem. Por isso muitas vezes a gente se pergunta, né, por que está acontecendo isso? Eu não escolhi isso, eu não queria isso, não era o que eu buscava. E aí, exatamente nesse momento é que essas leis, elas atuam, mesmo que a gente não queira. Porque aí não é o indivíduo, é o todo. E o todo é maior que um só. O todo é maior que um indivíduo só. Então, independente da gente querer ou não, essas leis elas vão atuar. Então, independente de tudo isso, vai acontecer. Então, vocês conseguiram compreender um pouco sobre essa questão do consciente, né? Dessa consciência que atua dentro do nosso sistema, dentro do meu, dentro do seu, dentro do dele, enfim, de todas as pessoas. Isso atua, independente de eu querer ou não. Então, é importante a gente perceber e compreender que, independente de eu querer, do meu querer, isso vai acontecer. E aí é o que a gente chama de servir a vida, porque todos nós estamos a serviço da vida, todos nós estamos aqui de alguma forma servindo a vida. E aí é importante, por isso que eu falo tanto sobre tomar consciência. Quando a gente toma consciência do lugar que a gente está, do que a gente está talvez trazendo à tona ou representando, quando a gente toma consciência do que é nosso e do que não é, né? Até que ponto eu estou representando ou trazendo isso de alguém do meu sistema. Então, quando eu tomo consciência disso, sim, eu consigo fazer diferente. Eu consigo, sim, colocar ordem nisso aqui. Eu consigo dar um lugar a essas pessoas que de alguma forma foram excluídas por qualquer que seja o motivo. Então eu preciso colocar isso em ordem e por isso essas coisas acontecem. E aí eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre, entrando, né, nessa questão também da consciência, que também faz parte, que eu falei aqui durante essa semana, sobre a questão da depressão. Porque assim, o que é a depressão para nós, né? Quando a gente observa num campo, quando a gente observa o que acontece nas histórias, o que acontece com as pessoas, com o sistema, com a família, né? A gente compreende que a depressão, ela é algo normal do ponto de vista das normas, né? Do que as pessoas vivenciam, de que muitas pessoas vivenciam isso, passam, né, pela doença, pela depressão, que é uma doença e a gente realmente precisa reconhecer isso. A gente simplesmente não pode dizer que é frescura, porque não é frescura. É algo que atua dentro da pessoa, é algo que a pessoa realmente está sentindo, é algo que a pessoa sente frequentemente um vazio, né, dentro dela. Por isso que assim é importante a gente compreender, acolher e entender, né? Olhando para o que essas pessoas vivenciam, olhando para a dor delas, porque elas, além disso, elas não são a doença, elas são um ser humano. E isso é tão importante a gente olhar para essas pessoas como seres humanos. Então existe por trás dessa doença, né, como a depressão, como a ansiedade, existe algo que está ali atuando dentro delas. E que existe muitas vezes, né, do ponto de vista sistêmico, aqui eu estou falando da constelação familiar, do que a gente observa, do que a gente percebe, né, quando a gente faz aí a constelação familiar, a gente observa que esses movimentos, né, que acontecem, atuam, né, essas forças que atuam, nos mostram o que realmente está acontecendo com a pessoa.
E frequentemente, então, a depressão é quando a pessoa sente esse vazio, ela sente que falta algo dentro dela. E ela vivencia a depressão como realmente é estar preso a uma energia do passado, a algo do passado, e que frequentemente ela não consegue resolver sozinha, né? Porque ela está presa ali naquele ciclo vicioso da doença, né? Da depressão, de ficar vivenciando o passado. É como se ela tivesse ali uma ferida, uma dor, e que não conseguisse cicatrizar, sabe? Mas que de alguma forma a pessoa não quer olhar, não quer ver, porque existe uma dor lá no passado. E que frequentemente a gente observa que é a falta de um dos pais, ou de ambos. E quando eu falo a falta, não é fisicamente falando, é emocionalmente falando, é dentro da pessoa, é do movimento daqui de dentro, ou seja, falta a presença emocional dentro da pessoa, falta integrar o pai e a mãe dentro, sabendo que cada um, porque assim como eu falei lá no comecinho, você veio da união e do amor do seu pai e da sua mãe. Através desse encontro do espermatozoide e do óvulo, que é uma energia de vida, que é uma energia que traz a vida, né? Que traz, porque você está aí através dessa energia de vida. E quando a gente tem dentro de nós esse movimento, né? Ou quando tem essa falta de um ou de ambos dentro de nós, existe exatamente essa situação, que é a depressão. É a falta do pai e da mãe dentro, né, emocionalmente falando. Falta a presença do amor dentro. Porque muitas vezes aí a pessoa acaba buscando fora, por isso sente esse vazio. Por isso sente que, de alguma forma, a ausência desse pai, dessa mãe. Mas aí precisa se fazer esse movimento de, hoje como adulto, a gente consegue resolver isso. Hoje como adulto, eu não preciso mais ficar lá no passado, vivenciando aquele momento em que talvez eu queria o meu pai e não podia, ou que meu pai tenha ido embora, ou que a minha mãe tenha falecido, ou que de alguma forma um deles não estava presente, né? Ou um ou outro não estava presente na vida, na minha vida, na sua vida, e por qualquer que seja o motivo, né? Não estava presente emocionalmente porque ou estava trabalhando demais, enfim, qualquer que tenha sido o motivo. E aí sente e continua vivenciando essa ausência dentro, né? Essa falta da função paterna e da função materna, entende? Então, por mais que você não tenha tido do seu pai ou da sua mãe, existiu alguém na sua vida, porque você está aí, você está vivo, você conseguiu suportar e vivenciar toda essa situação na sua vida, existiu alguém que fez a função materna e paterna na sua vida. Então, independente de quem tenha sido, do que tenha acontecido, existe isso. Então, integrar o pai e a mãe dentro do coração é importante. Ambos, não é só um, não é só a mãe e não é só o pai. Muitas vezes acontece, por exemplo, de ter aí, né, assim como a gente tem muitas mães que fazem, né, a função de mãe e pai, porque por qualquer motivo houve uma separação, né, dos pais, e aí a mãe assume essa função aí dentro da família. E aí existe, né, essa questão do pai não estar, enfim, e muitas vezes a mãe acaba dizendo, né, para os filhos, seu pai não presta, nada que venha do seu pai presta.
E aí acontece o que? É uma exclusão. E essa criança, ela cresce não sentindo esse pai, ou de alguma forma excluindo esse pai de dentro, né, da sua vida, de dentro dela. Só que ela cresce exatamente sentindo essa falta e buscando, de alguma forma, esse pai em algum momento. E fica realmente buscando aqui fora esse pai. Só que ela sente um vazio, porque ela falta essa presença, falta este amor dentro. E por isso que acontece a depressão. Por isso que a depressão, quando a gente fala de depressão, é a resistência ao passado, sabe? Resistir a voltar ou ficar resistindo e buscando dentro de si, ou realmente criticando ou julgando, querendo que esse passado fosse diferente, querendo que esse pai fosse diferente, querendo que essa mãe fosse diferente. Só que ao fazer isso, a gente não consegue ver a realidade como ela é. A gente não aceita a realidade como ela é. E aí fica realmente essa não presença e essa falta dentro da gente. Porque a gente continua naquela falta, naquela lamentação, naquela reclamação, naquela briga, naquela situação de ficar ali. Ah, eu tô aqui, eu tô reclamando, então eu tô pedindo de novo mais do mesmo, mais dessa situação. E eu continuo nesse ciclo vicioso. Por isso que muitas vezes a gente observa isso, e quando a gente faz essa constelação e quando a gente traz a realidade, né, que é essa realidade, a gente traz a realidade como ela é, e aí a pessoa realmente se depara com essa realidade que eu falei aqui e consegue solucionar isso. Então, por muitas vezes a gente realmente precisa fazer esse trabalho. E a gente só é possível fazer esse trabalho a pessoa adulta, né? Então, a gente, quando está na dor, né? Quando a gente está nesse sentimento, quando a gente está nessa situação, frequentemente a gente está com a criança ferida. E a gente fica ali remoendo isso, a gente fica ali revivendo esse passado, a gente fica ali revivendo essa dor. E é como se a gente, todo momento, a gente tentasse tapar aquela ferida, e aquela ferida, ou de repente alguém esbarra naquela ferida e você grita, esperneia e berra com a pessoa dizendo que a culpa é dela. Mas a ferida é sua. Você não cuida, você não olha para ela, você não coloca, não olha, não trata, não cuida. Porque você não tem coragem de olhar, você não tem coragem de fazer esse movimento. Então, muitas vezes é isso que acontece. Por isso que é tão importante a gente perceber que sim, a depressão é uma doença. E que a gente precisa sim de pessoas, né? Que a gente precisa ter este movimento de cura, de saber o momento de pedir ajuda, de ir atrás, de fazer terapia, de ajuda de psicólogos, às vezes em alguns momentos precisa de ajuda de psiquiatra, né? A constelação é uma terapia também, é uma terapia que também traz à tona isso, que também ajuda a trazer à tona isso e a solucionar. Então, é importante sim a gente fazer esses movimentos, é importante sim a gente perceber aquilo que a gente está vivenciando. E quando a gente está vivenciando isso, quando a gente entendeu que está vivenciando essa dor, que está se tornando um ciclo repetitivo, que eu estou vivendo no passado, que eu estou aqui, de certa forma, revivendo essa dor o tempo todo, é importante a gente pedir ajuda, a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. E isso não é ruim, isso é necessário e é preciso. Por isso que tem profissionais aí que estão capacitados para ajudar, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade. Que na verdade também é uma doença.
que a ansiedade, diferente da depressão, né? A ansiedade é a fuga para o futuro, né? Então eu estou o tempo todo, não quero vivenciar isso aqui que eu estou vivenciando. Eu não quero estar nesse ambiente. Eu não quero vivenciar essa dor que eu estou vivendo aqui. Eu não quero vivenciar esse presente. Então eu fujo o tempo todo para o futuro. Eu não vivo o presente e nem o passado, porque eu tenho medo do que aconteceu lá no passado e de reviver aquela dor do passado. E por isso eu vou para o futuro, por isso eu anseio o futuro, por isso eu busco o futuro, porque essa ansiedade gera o quê? O medo, a resistência ao futuro. Ou seja, eu busco controlar o que acontece para que o meu futuro seja diferente. Né? Então eu busco o tempo todo querer controlar as coisas, as pessoas ao meu redor, os resultados. Eu busco o tempo todo controlar isso daqui. E isso é exaustivo, é cansativo, demanda energia do seu corpo, demanda energia da sua mente. E aí o tempo todo você buscando, o tempo todo você gerando essa energia, gastando essa energia que você poderia estar vivendo nesse momento presente. Quando você se conecta, né, com o seu pai, com a sua mãe, do jeito que eles são, com as coisas e as situações que aconteceram, da forma que foi, de como foi, de eu entender que eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso sim fazer algo com o que me aconteceu. Eu posso sim fazer algo diferente. Eu escolho hoje, como adulta, fazer algo diferente do que aconteceu lá no passado, do que aconteceu comigo, entende? Então são escolhas. Quando eu estou adulto, eu consigo escolher o que é melhor para mim. Eu consigo tomar decisões mais assertivas e não só pensando no resultado, porque as escolhas, elas vão ter um resultado. Sejam elas positivas ou negativas, mas ela vai ter um resultado, independente do resultado que vai ter, porque eu não consigo controlar o que vai acontecer. E é isso que é viver o presente. É isso que é você se permanecer. E para que isso aconteça, para que a gente não adoeça, né? Mentalmente, né? Ou vivendo na depressão no passado, ou vivendo na ansiedade no futuro, a gente precisa estar conectado com a gente. A gente precisa estar em equilíbrio com a gente, com a natureza, com os nossos antepassados, com a nossa origem, com os nossos pais, com os nossos bisavós, com os nossos avós, né? Para que essa energia possa fluir de uma forma limpa, tranquila, né? Porque isso é o natural. O normal, o comum, vamos dizer assim, comum, o normal talvez muitas pessoas hoje viverem, né, depressivos ou ansiosos, mas não é natural, não é natural. A natureza é o presente, é o agora, porque é aqui que eu consigo fazer as minhas escolhas. É aqui neste momento que eu posso fazer as minhas escolhas e decidir tomar algumas ações. E mesmo que essas ações me levem a situações e a caminhos que eu talvez não tenha escolhido, né? Eu vou compreender e vou buscar o que este caminho me traz de aprendizado. Isso é viver o momento presente. Isso é ter a mente
tranquila para continuar conduzindo a sua vida o melhor possível, porque não é fracasso, e simplesmente maneiras que a gente descobre de fazer diferente, né? De buscar aquilo que a gente sabe. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Eu já comentei aqui com vocês, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, eu já estive nesse lugar muitas vezes, né? E principalmente eu vou falar sobre a minha questão da minha maternagem com os meus filhos, né? Porque antes dos meus filhos nascerem, eu tive 2 abortos. E para mim foi muito difícil tudo isso, ter passado por isso, ter internalizado essas questões. E só que eu não desisti. Era o que eu queria, era o meu objetivo ser mãe. Então eu lutei para ser. Eu lutei para ter isso, eu fui atrás, eu fiz um monte de exames, eu fiz um monte de situações, eu passei por exames muito dolorosos, muito difíceis, muito complicados, mas eu fiz, porque eu queria, eu tinha uma escolha, eu queria essa escolha, e foi um caminho, um dos caminhos, né, que eu tomei. E nesse caminho houveram sim muitas descobertas, muitas situações em que eu pude olhar para isso de uma forma diferente. Mas quando também, né, de alguma forma, quando eu engravidei novamente, né, dos meus filhos aqui, eu também tive em alguns momentos eu me vi por muitas vezes numa ansiedade. Mas por quê? Porque dentro de mim existia o medo de vivenciar aquele passado. Dentro de mim existia o medo que também não era só meu, que vinha do meu sistema. Porque as mulheres do meu sistema, antes de mim, também passaram por situações desse sentido. Então, não era só algo meu, mas algo que estava dentro do meu sistema. Independente da minha vontade, do meu querer, eu vivenciei isso, eu passei por isso. Mas por quê? Por causa da tal consciência inconsciente coletivo. Porque no meu sistema, essas situações que aconteceram antes, de alguma forma, foram excluídas. E eu precisei vivenciar isso também. Para quê? Para que dentro disso a gente tivesse um novo olhar, uma segunda chance. Mas, de alguma forma, essa ansiedade, né, por ver, por chegar no final da gravidez, por pensar, né, nesse movimento do que vai acontecer lá na frente, será que eu vou conseguir, será que eu vou chegar? É um movimento de ansiedade, de pensar no futuro, não só de viver o presente. Então eu vivia nessa questão do estar presente, né, de vivenciar o que eu estava vivenciando, mas eu tinha medo do que ia acontecer. Pensando no passado, no que aconteceu no passado, me gerava essa ansiedade por chegar logo o futuro. Então, muitas vezes a gente deixa de vivenciar algumas coisas no presente por conta dos medos que a gente tem, das situações que a gente carrega, não só nossas, tá? Da nossa vivência, da nossa experiência, mas do que está aqui dentro do sistema, de que às vezes a gente está, às vezes não, de que muitas vezes a gente está emaranhado com o que aconteceu aqui. Então, esse sistema, ele traz à tona situações, mesmo que não sejam nossas. E a gente carrega isso, sem saber que não são nossas. A gente carrega muitos sentimentos, muitas emoções.
E isso principalmente vem da maternagem, vem das mães. Por isso que é tão importante, por isso que eu quis estar aqui para falar com vocês sobre essa questão da Semana das Mães. Então, para terminar aqui a nossa live, rapidinho eu vou fazer um exercício com vocês. Então, antes de mais nada, né, eu quero que vocês realmente se coloquem aí numa situação, né, num momento, sentadinhas, respirem profundamente, mas profundamente mesmo, porque a respiração ela te ajuda a te manter no momento presente, neste momento. Mesmo que a sua mente vá para o passado ou vá para o futuro, ela te ajuda a te conectar com você, com a sua essência, com a sua verdade, aquilo que está aqui dentro. E aí o seu corpo também entende que você precisa se acalmar. Com isso, ele começa a perceber que está tudo bem, que ele pode se tranquilizar, que ele não precisa fugir, que ele não precisa lutar, que ele precisa só se acalmar. Então, vamos tomar aí alguns momentos para fazer algumas respirações profundas. Liberando, né, essa energia acumulada que talvez esteja aí dentro de você, seja de que forma for, né? Seja pelo passado, seja pelo futuro, mas que eu te convido neste momento a estar aqui comigo presente, neste momento. Se conecte com você, com a sua história, com a sua verdade, com o seu sistema de como um todo, ok? Então, e agora nesse momento, se conecta com você, com o seu sistema, com a sua verdade. Imagina agora nesse momento uma grande árvore na sua frente, que você está aí na natureza. Imagina, sinta, crie o que você quiser. Se não conseguir imaginar, apenas sinta. Se não conseguir criar, sinta, perceba, se permita. E se precisar, faça esse exercício quantas vezes for necessárias, faça novamente. Então, veja uma grande árvore, enorme na sua frente, linda, belíssima, grande, forte, frondosa, com uma beleza inigualável, uma coisa que você nunca viu. Se conecte com esta árvore. Perceba nela os galhos enormes. Para todo lado, para cima, para os lados. E ao olhar para baixo, você percebe as raízes dela fortes, firmes, recebendo todos os nutrientes que vêm da natureza, retirando da natureza, da terra, a água, os nutrientes do solo, se conectando com toda essa energia da terra, do solo, da água, do ar. Então, retirando da natureza tudo aquilo que ela precisa. E você vai observando essa árvore. E aí você percebe flores, lindas flores, frutos, belos frutos. E aí, em um determinado momento, você percebe que esta árvore é você. Esta árvore representa a sua vida, você. Representa, os seus galhos representam a sua história, a sua vida, os seus projetos, os seus filhos, os seus frutos, os seus projetos de vida, os seus talentos,
os seus dons. E do solo, as suas raízes são os seus pais, são os seus avós, são os seus bisavós, são a sua origem, que é de lá que você retira todos os nutrientes, a força, a coragem, o amor. E aí você percebe que toda essa energia flui através do seu tronco para a copa da árvore, para os seus galhos. Então é de lá que você retira a sua força, a sua energia. É de lá que vem o amor. E é de lá que você veio. É de lá que você retira a sua força. Então, quando você se perceber ansiosa, quando você se perceber estando, né, ou entrando num estado depressivo, ou entrando num estado de ansiedade, se permita, refaça este exercício, se permita sentir, se permita receber esses nutrientes do solo, da natureza, do ar, das águas. Esta é você com o todo, com tudo e com todos. Gratidão a você que ficou comigo até aqui, gratidão por estar aqui, gratidão para quem vai assistir depois. Compartilhe essa live, compartilhe com outras pessoas este conhecimento, porque talvez muitas pessoas estejam sofrendo, muitas pessoas estejam na dor, muitas pessoas estejam numa situação difícil e talvez esse vídeo vai ajudá-las. Talvez este exercício, talvez não, tenho certeza que esse exercício vai ajudar também. Então vamos compartilhar o amor. Nesta semana do Dia das Mães, da Mãe Natureza, da Mãe Terra, da onde vem a nossa força, tá bom? Então eu conto com você para compartilhar esse amor, para divulgar, para trabalhar, para levar para milhares de pessoas o que serviu para você e o que vai servir para muitas outras pessoas. Gratidão. Eu espero vocês aí durante a semana. A gente vai fazendo outras lives. Um beijo e até mais, gente. Tchau, tchau.